O Google acaba de conquistar um feito que pode mudar tudo o que sabemos sobre computação. Seu chip Willow com 105 qubits fez algo que parecia impossível. Em menos de 5 minutos, ele resolveu um problema que levaria 10 septilhões de anos para um supercomputador clássico. Mas o que exatamente isso significa? Neste vídeo, vamos explorar o que faz o Willow tão especial e como ele pode transformar o futuro da computação. O Willow não é apenas mais um avanço no mundo da computação quântica. Ele representa um marco histórico, um salto gigantesco na capacidade de processamento de computadores. Mas o que exatamente é esse chip e por que ele está quebrando recordes? Para entender isso, primeiro precisamos conhecer os fundamentos da computação quântica e como ela difere dos computadores tradicionais. Enquanto os computadores clássicos, como os que usamos no dia a dia, trabalham com bits, representando zeros e uns para processar informações, os computadores quânticos operam com qubits, e é aqui que começa a mágica. Os qubits possuem duas propriedades fundamentais, que são exclusivas da mecânica quântica: superposição e entrelaçamento. A superposição é o conceito de que um qubit pode representar tanto o valor 0 quanto o valor 1 simultaneamente, ao contrário de um bit clássico, que pode ser apenas 0 ou 1 de cada vez. Isso significa que os computadores quânticos podem processar uma quantidade de informações muito maior ao mesmo tempo, permitindo que realizem cálculos complexos de forma extremamente rápida. A segunda propriedade, o entrelaçamento, conecta os qubits de tal forma que o estado de um afeta instantaneamente o estado de outro, independentemente da distância entre eles. Esse entrelaçamento cria uma rede de interações entre os qubits, acelerando ainda mais o processamento de informações. Agora, voltando ao Willow, o que torna esse chip tão impressionante? O Willow, com seus 105 qubits, é uma máquina muito mais poderosa que qualquer computador quântico anterior. Em um teste recente, o Willow foi desafiado a resolver um problema chamado Random Distribution Benchmark. Uma tarefa que envolvia gerar saídas baseadas em padrões extremamente complexos e entrelaçados de dados quânticos. O feito é impressionante não apenas pela complexidade do problema, mas pela rapidez com que foi resolvido. O Willow completou essa tarefa em menos de 5 minutos. Para se ter uma ideia da magnitude desse feito, um supercomputador clássico levaria 10 septilhões de anos para realizar o mesmo cálculo. Isso não é apenas uma questão de velocidade, mas de uma nova forma de entender e resolver problemas que até agora eram impossíveis para qualquer máquina convencional. Mas o que significa de fato alcançar a supremacia quântica? Esse é o termo utilizado para descrever o momento em que um computador quântico consegue realizar uma tarefa que seria impossível para um computador clássico, não importa o quanto ele seja rápido ou potente. A supremacia quântica foi proclamada pela primeira vez em 2019, quando um chip quântico de 50 qubits da Google resolveu um problema em 200 segundos. Um cálculo que se acreditava levaria 10 mil anos para ser feito por um supercomputador clássico. Porém, houve controvérsias com algumas empresas, como a IBM, questionando essa afirmação e argumentando que a tarefa poderia ser realizada em dias, utilizando computadores tradicionais. Agora, com o Willow, a Google deu um salto considerável, com um chip de 105 qubits, tornando o feito anterior infinitamente mais poderoso. Cada novo qubit adicionado ao sistema dobra o poder de processamento do computador. Isso significa que o Willow é muito mais do que apenas 2 vezes melhor que o chip de 50 qubits. Sua capacidade é exponencialmente maior, e isso muda completamente o cenário da computação. Mas o Willow não se destaca apenas pela quantidade de qubits. Ele incorpora técnicas de correção de erros que são cruciais para a estabilidade dos sistemas quânticos. A computação quântica é notoriamente sensível a erros, pois qualquer pequena alteração no ambiente, como uma flutuação de temperatura ou radiação, pode afetar os qubits e corromper os cálculos. Para que a computação quântica seja viável no mundo real, é fundamental que esses erros sejam corrigidos de forma eficiente. A Google trabalhou intensamente para melhorar a estabilidade do Willow,
permitindo que ele seja mais confiável do que os sistemas quânticos anteriores. Embora isso ainda seja um grande desafio no campo da computação quântica, os avanços realizados com o Willow são um passo importante para superar essa barreira. O que tudo isso significa para o futuro? O Willow é apenas o começo. A computação quântica tem o potencial de transformar várias áreas, como a criptografia, a descoberta de novos medicamentos e até a modelagem de mudanças climáticas. O poder de processamento do Willow poderia, por exemplo, analisar grandes conjuntos de dados de forma muito mais eficiente do que os sistemas tradicionais, permitindo simulações e cálculos que antes eram impossíveis. A aplicação mais imediata pode ser na área da criptografia, onde computadores quânticos têm o potencial de quebrar os algoritmos de segurança utilizados atualmente. Isso abriria portas para uma nova geração de criptografia quântica, que seria virtualmente imune a ataques de computadores convencionais. Portanto, o Willow não é apenas um novo chip, ele representa uma revolução no mundo da computação. Cada avanço nessa tecnologia nos aproxima de uma era em que as máquinas quânticas não apenas complementam, mas substituem os sistemas tradicionais, abrindo caminho para soluções para problemas que atualmente parecem além do alcance da nossa tecnologia. A supremacia quântica alcançada pelo Willow é um marco, mas ainda há muito mais por vir. O futuro da computação quântica está apenas começando. O Willow é um feito impressionante por si só, mas a verdadeira questão que está gerando tanto burburinho na comunidade científica vai além de suas capacidades tecnológicas. Uma das discussões mais intrigantes que surgiu após o anúncio do Willow é a ideia de que ele pode, de alguma forma, estar relacionado a algo muito mais ousado e complexo do que a simples computação quântica. A teoria do multiverso, que antes parecia pertencente apenas aos filmes de ficção científica, começou a ser considerada como uma possível explicação para a velocidade impressionante com que o Willow resolveu um problema tão complexo. O que isso significa? Será que os computadores quânticos, como o Willow, podem, na verdade, estar explorando realidades paralelas? Para entender por que o multiverso se tornou uma parte importante dessa discussão, precisamos olhar mais de perto o conceito fundamental de como os computadores quânticos funcionam. Em termos simples, a mecânica quântica nos ensina que partículas, como os qubits, podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Isso é o que chamamos de superposição. Quando um computador quântico realiza um cálculo, ele não precisa seguir uma linha de raciocínio única, como os computadores clássicos fazem. Em vez disso, ele pode testar diversas possibilidades simultaneamente, devido à superposição. Em outras palavras, o qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, e essa habilidade permite que os computadores quânticos explorem um número de possibilidades muito maior em uma fração de tempo. Porém, quando observamos ou medimos esses qubits, o estado de superposição colapsa e o sistema assume um estado único, o que é normalmente descrito pela teoria de Copenhagen, uma das interpretações mais tradicionais da mecânica quântica. Mas David Deutsch, um dos pioneiros da teoria quântica, sugeriu uma interpretação radicalmente diferente. Em vez de colapsar em um único estado quando observados, ele propôs que todas as possibilidades de um evento quântico não desaparecem, mas sim existem em universos separados. Cada resultado de um evento quântico acontece, mas em um universo diferente. Essa é a base do que é conhecido como a interpretação dos muitos mundos, ou multiverso. O Willow, com sua capacidade de resolver problemas tão rapidamente e de maneira aparentemente mágica, levanta a questão de se ele poderia estar, de alguma forma, acessando esses universos paralelos para realizar seus cálculos. A ideia é que, ao invés de calcular uma solução única como faríamos em um computador tradicional, o Willow poderia estar explorando várias soluções ao mesmo tempo, com cada uma dessas soluções ocorrendo em um universo diferente. Isso significa que, enquanto um Willow resolve um problema em nossa realidade, um número infinitamente maior de versões do Willow, operando em universos paralelos, estaria simultaneamente resolvendo diferentes aspectos do mesmo problema.
o que resulta na velocidade inacreditável que observamos. É claro que essa teoria do multiverso não é aceita por todos, e é aqui que as controvérsias começam. A teoria de muitos mundos ainda é uma das abordagens mais controversas na física. Muitos cientistas se baseiam na interpretação de Copenhagen, que sugere que os qubits podem existir em múltiplos estados até que sejam medidos, mas uma vez que são observados, eles colapsam para um único estado. Na visão tradicional, não há necessidade de envolver universos paralelos para explicar o comportamento quântico. A velocidade impressionante do Willow pode, então, ser explicada apenas pela capacidade do chip de explorar essas múltiplas possibilidades de forma extremamente eficiente, sem recorrer a dimensões além da nossa. No entanto, a ideia de que os computadores quânticos podem realmente estar acessando universos paralelos para realizar seus cálculos é, sem dúvida, fascinante e abre portas para especulações ainda mais ousadas sobre o que estamos de fato observando. Se a interpretação de muitos mundos for válida, a computação quântica poderia ser a primeira evidência tangível da existência de realidades paralelas. Em vez de simplesmente manipular probabilidades, como muitos cientistas acreditam, os computadores quânticos poderiam estar literalmente andando entre diferentes versões de si mesmos em universos distintos para encontrar a solução mais rápida. A tecnologia que estamos desenvolvendo agora pode ser o primeiro vislumbre de algo muito maior e mais complexo do que podemos entender. E a coisa fica ainda mais intrigante quando consideramos a possibilidade de que o Willow possa estar apenas no começo de uma jornada muito mais ampla. A capacidade de lidar com múltiplas soluções simultaneamente pode ser apenas o primeiro passo. Em um futuro mais distante, os computadores quânticos poderiam se tornar ferramentas para explorar diferentes dimensões, simular universos inteiros ou até mesmo, quem sabe, realizar experimentos científicos que desafiem tudo o que sabemos sobre a natureza do nosso próprio universo. Essa ideia nos coloca em um território desconhecido, onde os limites da física se confundem com as fronteiras da ficção científica. Em resumo, a conexão entre a computação quântica e a teoria do multiverso oferece uma visão profundamente transformadora sobre o futuro da ciência e da tecnologia. O Willow não é apenas uma máquina impressionante que resolve problemas mais rapidamente do que qualquer computador clássico. Ele pode ser, na verdade, uma janela para um novo entendimento sobre o próprio funcionamento do universo. Se as teorias mais ousadas estiverem corretas, o que estamos vendo com Bast Willow pode ser apenas o início de uma revolução que não só mudará a computação, mas também a maneira como entendemos a realidade. E por mais que isso soe como algo saído de um filme de ficção científica, os cientistas estão cada vez mais dispostos a explorar essas ideias, com o Willow sendo uma das primeiras peças-chave dessa investigação fascinante. Embora a ideia de que o Willow possa estar acessando universos paralelos seja empolgante, ela também vem acompanhada de um ceticismo considerável. Muitos cientistas não aceitam a hipótese do multiverso como uma explicação plausível para o desempenho do chip quântico. O Willow, com seus 105 qubits, é uma grande realização, mas ainda é um projeto experimental, e alguns dos críticos apontam que suas conquistas, embora impressionantes, não têm aplicação prática imediata. O problema é que o benchmark utilizado pelo Willow, a tarefa que ele resolveu tão rapidamente, é um problema altamente teórico, criado para testar a capacidade de um computador quântico, e não para resolver um problema do mundo real. Para os céticos, é como se você tivesse o carro de corrida mais rápido do mundo, mas só o usasse para percorrer uma pista vazia. A velocidade e o poder do Willow são inquestionáveis, mas o que realmente importa para o avanço da ciência e da tecnologia é como esses sistemas serão aplicados em problemas reais. O Willow demonstrou sua capacidade de realizar cálculos extremamente complexos, mas o que isso significa no cotidiano de empresas, pesquisadores ou governos? Em outras palavras, qual é a relevância prática de tal feito no contexto da computação quântica como um todo?
Além disso, há outro grande obstáculo a ser superado antes que a computação quântica se torne uma parte do cotidiano. O maior desafio dos computadores quânticos não é sua velocidade ou a quantidade de cálculos simultâneos que podem fazer, mas a confiabilidade. Qubits são extremamente sensíveis e podem ser facilmente afetados por interferências do ambiente, como flutuações de temperatura, radiação ou até mesmo o simples ato de medir o estado de um qubit. Isso torna a computação quântica um campo desafiador em termos de estabilidade. Os pesquisadores estão constantemente lidando com o problema de erros quânticos, e embora a Google tenha feito progressos significativos com técnicas de correção de erros para o Willow, a realidade é que os sistemas quânticos ainda são muito frágeis. Para que o Willow ou qualquer outro computador quântico se torne uma ferramenta prática, será necessário lidar com a questão dos erros de forma mais robusta e escalável. Muitos especialistas afirmam que a computação quântica ainda está em uma fase inicial, com muitos obstáculos técnicos para serem superados antes que ela se torne viável para uso generalizado. E embora o Willow tenha avançado bastante em termos de estabilidade, os 105 qubits ainda são um número relativamente pequeno quando comparado ao que seria necessário para resolver problemas mais complexos do mundo real. Para aplicações práticas, como a simulação de moléculas complexas ou a quebra de códigos de criptografia, os computadores quânticos precisariam ter milhões de qubits operando de forma coordenada e sem falhas. Outro ponto importante a ser considerado é a questão do custo. A criação e manutenção de sistemas quânticos como o Willow exigem equipamentos altamente sofisticados e caros. Além disso, a necessidade de ambientes extremamente controlados, com temperaturas próximas ao zero absoluto, torna essa tecnologia ainda mais inacessível para a maioria das instituições. O custo para desenvolver esses sistemas em larga escala é uma barreira significativa, e muitos questionam se os benefícios potenciais da computação quântica justificariam esse investimento. A computação quântica tem o potencial de transformar áreas como a descoberta de medicamentos, a otimização de processos industriais e a análise de grandes volumes de dados, mas esses benefícios só se concretizarão quando a tecnologia for mais acessível e menos dependente de condições extremas para funcionar. Portanto, enquanto o Willow representa um grande passo para a computação quântica, também há um longo caminho a percorrer antes que ele ou qualquer outro sistema quântico se torne uma ferramenta prática e amplamente utilizada. Mesmo com todo o seu poder, o Willow ainda está distante de ser a solução para os problemas mais complexos do nosso mundo. A questão é, quando conseguiremos superar esses obstáculos? E quando a computação quântica se tornará não apenas uma curiosidade científica, mas uma ferramenta essencial em nossa vida cotidiana? Alguns cientistas, por outro lado, argumentam que, apesar desses desafios, o avanço representado pelo Willow é de extrema importância, porque ele coloca a computação quântica um passo mais perto de ser uma tecnologia viável. A cada novo progresso, como o feito pela Google, mais perto estamos de resolver os problemas que têm impedido a adoção em larga escala dessa tecnologia. A computação quântica pode não ser uma solução imediata para todos os problemas, mas é um campo de pesquisa em rápido crescimento. E cada passo dado coloca a tecnologia um pouco mais perto do seu potencial. Mesmo que as promessas do Willow não se concretizem de forma prática agora, o impacto que ele pode ter no futuro da ciência e da tecnologia não pode ser ignorado. O Willow é, sem dúvida, um exemplo do que a computação quântica pode alcançar. A velocidade impressionante com que ele resolveu um problema teoricamente impossível para computadores clássicos é apenas uma amostra do que está por vir. Mas, ao mesmo tempo, ele também ilustra os desafios que essa tecnologia ainda enfrenta. A computação quântica precisa superar questões de estabilidade, custo e escalabilidade antes de se tornar uma parte integral do nosso mundo. E enquanto alguns cientistas acreditam que estamos prestes a entrar em uma nova era, outros permanecem céticos,
apontando que ainda estamos longe de ver esses sistemas se tornarem uma ferramenta prática e acessível. O Willow, como um primeiro passo importante, não pode ser subestimado. Mas a jornada da computação quântica está apenas começando, e o futuro ainda é cheio de possibilidades e desafios. O Willow pode estar apenas arranhando a superfície do que a computação quântica pode alcançar. Com enormes desafios ainda pela frente, a tecnologia tem o potencial de transformar áreas como criptografia e medicina. Estamos realmente à beira de um novo mundo, ou será apenas mais uma promessa não cumprida?